can see ya. 'Cause every girl in here wanna be ya. Bem, minha função hoje em dia é gerenciar as contas e gerar novos negócios para os nossos clientes, certo? A parte burocrática de briefing, de sistema, de pauta, dessas coisas mais miúdas eu não faço. Eu tenho um assistente que faz isso para mim. Eu apenas gerencio o que vem de novo, os anúncios de varejo que saem diariamente, se está tudo ok, formato, oferta, frase legal. Tudo isso eu tenho que conferir, assinar para dizer que está ok, e aí sai. Mas, em geral, a função é gerenciar as contas do setor de varejo da agência. A PHD não trabalha com prospecção. Como é que acontece? A gente tem um trabalho focado nos nossos clientes, certo? A gente faz tudo para desenvolver o melhor resultado para o nosso cliente. O que acontece? Esse cliente fica satisfeito e aí ele indica novos clientes. Não existe um cotidiano, na minha parte, dentro da agência. Coisas novas aparecem, projetos novos, novos negócios, então isso sempre deixa o dia a dia bem dinâmico. O que existe diário é pauta, anúncios de varejo, que é como eu falei, não sou eu que faço, apenas gerencio. Mas vamos lá, em reuniões surgem novos projetos, então aí já é uma nova coisa, é um novo problema a ser resolvido em busca de nova solução, de um evento, de tudo. Aí no outro dia já tem uma reunião com outro cliente que já surgiu outro novo problema, outro novo projeto, entendeu? Eu tenho reuniões semanais, isso é comum. Toda segunda é aquele cliente, toda terça é aquele, quarta, quinta. Mesmo que esteja tudo resolvido, mesmo que esteja tudo ok, eu vou no cliente, acompanho a venda para saber como é que o cliente do cliente pensa, entendeu? Então assim, todo dia eu tenho reunião em um cliente. Isso é comum, mas o dia a dia ele não é comum. Todo dia é diferente um do outro. Normalmente o cotidiano de um profissional de atendimento, ele vai para o cliente, para a reunião de briefing, vai buscar o problema do cliente, ele traz para a agência esse problema, gera um briefing, certo? Onde ele expõe isso, objetivo, público e tudo, conversa com a criação, passa esse briefing falado com a criação, onde a criação realiza um brainstorm, desenvolve a campanha, volta para o atendimento, se o atendimento achar que está de acordo, que é isso, passa junto com a criação o que foi pedido, o que eles apresentaram. Se tiver tudo de acordo, ainda mais com o conhecimento que o atendimento tem do cliente, que muitas vezes ele não consegue passar para a criação, se tiver de acordo ele leva para o cliente, apresenta, defende e aí vai vender. Que volta e vai para a mídia, o atendimento tem que saber vender mídia, tem que saber dizer por que é essa TV, por que é esse jornal, tem que saber se for um evento, por que é esse stand, por que é essa estrutura, por que é tablado, por que é MDF, tem que saber tudo isso, certo? Hoje em dia, como eu já falei, eu participo desses novos projetos, desse novo negócio, essa questão de fazer briefing, de botar no sistema, de apresentar para a criação. Eu participo, mas não sou eu que faço a parte burocrática, certo? Eu levo o cliente, eu que apresento, eu que vendo a ideia, eu que gero os novos negócios. Mas essa parte mais burocrática, exatamente. Esse cotidiano de vamos lá no sistema, pauta, papapá, existe um assistente de para fazer isso, mas eu acompanho tudo isso. Tudo parte, como todo mundo já sabe, de um problema do cliente. Muitas vezes nem o cliente sabe desse problema. O que acontece? Como eu falei para vocês, toda segunda, toda terça, toda quarta eu vou para o cliente. Muitas vezes nem tem pauta, não tem o que ir, mas a gente vai, bate papo e tal, aí eu descubro que nessa reunião eu descubro que ele tem um carro que está com muito estoque, que não está sendo vendido. Para eles não é um problema. Mas aí eu já vejo que aí a gente pode fazer uma ação de venda, ou gerar um evento, ou gerar um final de semana de promoção, alguma coisa. Então aí já gera um novo projeto, um novo negócio, que é uma coisa extra do que ele faz no mês, que gerando para ele, gera para a agência também. Entendeu? Então assim, nem sempre ele vai chegar para você, para mim no caso, vai dizer, ó, meu problema é esse. Não, você tem que ter o start de perceber que tem aquele problema e tudo. Outras vezes não, ele lhe chama e diz e tudo, aí você gera novos negócios, novos planos. Como eu trabalho com varejo, certo? Normalmente já tem aquele mensal, a verba é tanto, eu quero fazer tanto.
Mas a gente sempre tenta inovar. Tem veículos que ele não pode deixar de anunciar, TV e jornal, que são os veículos de massa, de impacto para o varejo, mas aí a gente faz outros veículos, sempre tem um extra. Ações de rua, como a gente fez a ação para Monserrat da pipoca, que o panfleto era um saquinho de pipoca com pipoca dentro, entendeu? Não era só um panfleto. Então, assim, a gente sempre pensa em novas coisas, novos negócios que geram dele, partem dele ou partem da gente para dar resultado de venda. Existem clientes, sim, que cresceram com a PHD. Quando a PHD começou, o Paulo Henrique sempre conta isso, ele só queria trabalho, certo? Foi o que ele pediu. Os dois clientes que a PHD tinha era a Romanel, que antigamente era o Sacolão da Joia, só tinha uma loja lá na Senador Alencar, para a revendedora, e a Fiat, que não era conhecida no mercado de Fortaleza. E aí ele começou a fazer novos trabalhos, gerar novos negócios, conhecer o público e tudo. Hoje em dia a Romanel é a maior revendedora de joias aqui de Fortaleza, e a Fiat é o primeiro lugar em venda, certo? Então esses clientes cresceram junto com a PHD, realmente desde o início até agora. Depois que eu entrei, um cliente que cresceu foi a Guarautos. A Guarautos era o último lugar de venda. Hoje em dia ela briga com a Via Sul pelo primeiro lugar. A Via Sul em primeiro, ela fica em segundo, certo? Então são clientes que cresceram junto com a PHD. Dentre outros que estão indo, Energia P100, que já é um trabalho diferenciado, um trabalho de comunicação social, onde os técnicos sociais e assistentes sociais vão na comunidade, explicam o que é a Energia P100, que antes eles achavam que era uma coisa de outro mundo, que ia explodir, não, hoje em dia eles já entendem que tem os danos, mas vão ter os benefícios, entendeu? É todo esse trabalho de comunidade que também a Energia P100 veio crescendo junto com a gente. Existe o cliente que é brincalhão, existe o cliente enxerido, existe o cliente amigo, existe o chato que acha que sabe de publicidade. Então, assim, o que acontece? O atendimento ele tem que saber lidar com todos esses tipos de pessoas. Ele tem que saber brincar quando é para brincar, ele tem que saber ficar sério quando é para ficar sério. Então, assim, quando eles conseguem se ajustar ao perfil do cliente, acaba que não tem dificuldade de relacionamento. Entendeu? Você tem que saber lidar, claro. Tem aqueles chatos que acham que sabem de publicidade, é um pouquinho mais trabalhoso, que você tem que ir lá, mostrar que não é assim, que o correto é isso, porque você trabalha com isso, você que sabe disso, entendeu? Mas dificuldade mesmo, de que cliente chato, que cliente não sei o quê. Graças a Deus eu não sofro disso, entendeu? Eu consigo lidar com todos os clientes bem direitinho. Pronto. O primeiro passo é conhecer esse cliente. Saber o que o cliente quer, por que não deu certo com a outra agência, o que ele queria que a outra agência não foi capaz de fazer, certo? Então a gente convida ele aqui na agência para conhecer também a agência, a gente apresenta a agência, a equipe, tudo. Apresenta o portfólio, a gente tem uma apresentação com o portfólio, com tudo. E aí ele vai para ele conhecer a agência, para ele conhecer com quem ele está querendo trabalhar. Aí ele vai dizer qual foi o problema dele, tudo, aí ele vai gerar um brief. Ou seja, o primeiro passo é conhecer o cliente, o problema do cliente, por que o cliente saiu daquela agência, certo? E apresentar a PHD para esse cliente. A gente sempre tem uma relação de amizade com os clientes, certo? A gente tem clientes que não são mais nossos clientes, mas que são nossos amigos hoje em dia. Certo? Que a gente tem uma relação, que a gente sai para almoçar e tudo, que não são nossos clientes porque optou por outra agência, ou porque não deu certo, mas que existe essa relação de amizade. Então a gente sempre busca fazer isso. Traz o cliente aqui para tomar um cafezinho, para conhecer a equipe toda, leva na criação, brinca e tudo. E aí apresenta o portfólio e conhece o cliente. E aí depois é que vai partir para o trabalho. Para alguns, para mim também, claro, é gratificante receber prêmios, ouvir os profissionais do mercado dizer que você é um bom profissional, que você está desenvolvendo um bom trabalho, que seu cliente está crescendo, tudo isso é muito bom. Mas o mais gratificante é você ouvir, saber do cliente que o que você fez gerou retorno. Certo? É dizer, pô, bacana aquela ideia que tu me deu naquele dia, que eu não estava nem pensando naquilo e tu pensou nisso e me gerou vendas, entendeu? E deu certo. Isso é muito gratificante. Ou então você, e em outro cliente ele dizer para você, aquela ação que foi a PHD que fez, foi, pô, parabéns, ficou muito bom, ficou bacana, sensacional. Então assim, como aconteceu essa semana comigo. Então assim, é muito bom.
Lógico, receber prêmios é bom, mas não adianta nada você receber um prêmio e o seu cliente não ter venda, porque ele vai sair e aí você não vai receber prêmio. Então, em primeiro lugar, a venda do cliente é o resultado. E quando ele reconhece isso, eu falei, essa questão de carta convite normalmente não vem direcionada a mim, vai direcionada ao Paulo Henrique, que é o diretor da empresa. A gente não costuma trabalhar com concorrência, com licitação, né? A gente já ganhou alguns clientes através disso, como a MPX. Como a gente tem parcerias com algumas agências, a IDEA3 na Bahia, a Ampla em Recife, a Laguna em São Paulo. Então, quando os clientes dessas agências querem fazer trabalho aqui no Nordeste ou no Ceará, já vem pra gente. Devido à parceria, a gente não precisa participar de concorrência, como tem agências que viram à noite participando de concorrência. Não. A PHD não tem essa política. Ela trabalha realmente focada no cliente. Quando surge essa oportunidade ou essa concorrência, a gente vai e faz. Mas não é uma coisa focada em ter novos clientes, não. Yes, I can see ya. 'Cause every girl in here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe 'em.